Programa Estação Rural com o Senhor Renato. Oferecimento Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz e região. Bom dia, nesta quinta-feira, dia 27, estamos mais uma vez no microfone da Rádio Café FM para a apresentação do programa Estação Rural, sob o patrocínio de Crédito Sudeste, o nosso banco do produtor. O nosso abraço hoje vai para a família do seu Carlinhos Pinheiro, lá de Jacutinga, sua esposa Júlia Malusto, suas filhas Adriana e Paloma e seus filhos Guilherme e Rodrigos, todos envolvidos agora na colheita do café. Também o nosso abraço vai para a família do Peca, que morreu aqui em Espera Feliz, faleceu, que Deus deu conforto para a sua esposa, filhos e filhas para enfrentar este momento temporário de separação. Então, que Deus abençoe essa família. Então, mais uma vez aqui no microfone. A respeito do mercado de café, o que aconteceu na semana passada, até o dia 21, certo? De 17 a 21, semana passada. A Bolsa teve uma pequena alta de 60 pontos. O mercado oscilou muito, teve dia que teve quedas absurdas, mas mas no somatório da semana ainda tivemos uma pequena alta. O dólar também teve alta, 1,10%. No dia 14 estava em 5,382 e no dia 21, 5,44. Sabemos que o café é uma conjugação da bolsa e do dólar. Então, com isso, tivemos uma pequena alta lá em Nova York, uma alta de R$22 na Bolsa de Nova York. Aqui, na região, também tivemos alta, sim, na semana, em torno de mais ou menos R$20, R$30 o saco. Como é que esteve o Café Rio agora, sexta-feira passada? Na média, o Café Rio 1.130 e o café duro 1.250. Essa é a média do café esses dias. Agora, na segunda-feira, teve uma alta muito grande na Bolsa de Nova York. Na terça-feira, por sua vez, o café caiu na Bolsa. Mas com tudo isso, ainda tivemos um pequeno aumento no mercado regional de café aí, em torno de R$20, mais ou menos, por saca. Agora, os números não alteram o quadro de aperto, né? Existe uma preocupação muito grande no abastecimento global de café. Então, os estoques, tanto nos países produtores como nos consumidores, estão perigosamente baixos. E os problemas climáticos se sucedem ao redor do mundo. Não há sinais no horizonte de estarmos perto de um período de estabilidade climática. O consumo continua crescendo, especialmente na Ásia. Então, tudo isso continua preocupando o mercado internacional do café. A respeito do nosso clima aqui no Brasil, na nossa região, nós continuamos com o clima seco. A temperatura não está muito baixa, não. No início da próxima semana, nova frente fria deve avançar pela costa do centro-sul do país e deve espalhar chuva sobre as áreas do leste de São Paulo. As instabilidades podem proporcionar um aumento de umidade e nebulosidade sobre as áreas da Alta Mojana, mas a chance de chuva é muito baixa.
esse sistema deve provocar uma ligeira oscilação das temperaturas, mas por enquanto não há para declínio muito acentuado. Então nós não vamos ter baixa de temperatura muito acentuada. Então é isso o que está acontecendo aqui em nossa região. Então esses dias o café caiu aí na bolsa porque o Departamento de Agricultura falou dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é o maior consumidor de café do mundo. Então ele tem interesse em espalhar notícia de que a produção vai ser maior, para baixar o preço, porque ele é o maior consumidor. Então eles anunciaram que a oferta de café no mundo para essa safra, agora que está sendo colhida, vai ser maior. Então com isso o café acaba caindo na bolsa, mas sabemos que os Estados Unidos têm interesse em anunciar produção mais alta de café. Hoje nós vamos falar em formação de novas lavouras de café. A nossa colheita está em andamento, certo? Está indo até muito rápida, bem adiantada. Existem regiões mais altas onde o café ainda está bastante verde ainda. Mas o que está acontecendo com o café? Ele é colhido, ele tem muito boia, ele seca rapidamente no terreiro, então o indivíduo põe ali no terreiro, tira aquelas folhas, tira aquelas impurezas e logo vai para o secador e o café logo está seco. Então nós vemos os nossos terreiros todos vazios, né? Não é porque não deu café, nossa produção não é grande coisa não, mas também não é tão ruim. Mas a aceleração da colheita. Hoje nós vamos falar assim em formação de lavouras de café. Nós sabemos que a produtividade da nossa cafeicultura é muito baixa, em torno de 23 a 25 sacas por hectare. Por que isso? Porque nós temos muita lavouras velha, lavoura muito antiga, muito aberta, com um número de cova muito pequeno, então talhão que não dá produção. Então nós temos que sair dessas lavouras. E o caminho tem dois: poda de café e plantio novo. A poda do café é um negócio que tem que ser bem estudado. Tem que se estudar se a lavoura comporta a poda de café. Se não, aí nós temos que erradicar a lavoura e plantar novas lavouras. O Brasil, ele tem mais ou menos 25% do café arábica renovado. O que quer dizer isso? Em 4 pés de café existentes no Brasil, 1 pé é de lavoura nova, com 2, 3 anos. Então é muito renovada a nossa cafeicultura. No estado de Minas Gerais, todos os anos se formam 200 milhões de mudas de café que são plantadas. Em nossa região aqui de Carangola, mais ou menos 14 milhões de mudas de café são plantadas todo ano. Às vezes o indivíduo fala assim: está plantando muito café, vai cair o preço. Não é que está plantando muito café, é que está se renovando a cafeicultura. É o processo de substituição. Está tirando uma lavoura para botar outra. Então, a área do café não está aumentando no Brasil, ela está até diminuindo. Só que a produtividade tem aumentado bastante nos últimos anos. A questão de uns 20 anos atrás, a nossa produtividade era 16 sacas por hectare. Hoje não é tudo aquilo que nós deveríamos ter, mas já está em 23, 25 sacas por hectare. Para plantar café, o indivíduo tem que ter recurso. Plantar café não é uma coisa fácil, não. O plantio é caro. Os bancos fazem financiamento até com juros e prazos adequados. Então nós temos que plantar uma lavoura de café
objetivando uma produtividade muito boa com 2 anos e meio. No passado, o indivíduo, muitos anos atrás, ele plantava café, ia lá no mato arrumar muda, plantava aquilo, às vezes com semente. Aquilo levava uns 4, 5 anos para começar a dar uma produçãozinha de café. Hoje não. Hoje nós temos visto aí lavoura plantada com 2 anos e meio. Chega a dar 7, 8, 12 sacas por 1000 cova. Então, isso é importante, porque com a grande produção logo no começo, você amortiza os gastos com a colheita de café. Você fica com a lavoura paga, só usufruindo dela para frente. Então, nós estamos aí aproximando, né? A colheita está indo, daqui a pouco nós vamos plantar café. Então, o que o produtor tem que fazer? Ele tem que escolher a variedade, uma variedade que se adapte melhor ao seu ambiente ali, como é que é o clima, tudo mais. Ele tem que definir um espaçamento no café, ele vai fazer a triação para o plantio, ou então usar um herbicida para dessecar o mato ali, para que ele abra essas covas e a terra fique no limpo. No passado, usava-se plantar café em cova de 40 por 40 por 40. 2 palmos por 2 palmos por 2 palmos. Tudo feito na base do enxadão. Era aberta a cova, a terra ficava amontoada ao lado, jogava-se o adubo ali naquela terra, misturava bem e voltava para dentro da cova. Isso aí dá um rendimento de 150, 200 covas por dia. Quando isso? Além disso, é um esforço muito grande e o produtor ao redor do dia, chega lá pelo meio-dia, 1h, essa cova vai ficando cada vez menor e não é ideal. Hoje nós podemos ter novas opções, plantio em sulco, quando a área tem uma topografia boa, até 20%, então você pode fazer os sulcos com sulcadores em trator, ou então com reta escavadeira. São abertos com trator cafeeiro e com pequenos sulcadores, tendem a ficar rasos, com no máximo 30 a 40 centímetros de profundidade em forma de V, com pequena largura no fundo. Então se passou a usar subsoladores para alargar e aprofundar esse sulco, visando melhorar o trabalho dos sulcadores. Essa prática e consequente correção, adubação da terra no sulco em maior profundidade vem dando ótimos resultados no desenvolvimento e produtividade dos cafeeiros. Porque a correção do solo é feita em camada mais profunda e oferece melhor ambiente ao desenvolvimento das raízes do cafeeiro. As raízes crescem mais em profundidade, isso tudo ajuda a absorção da água e dos nutrientes do solo. Lavoura formada nesse sistema tem se mostrado sempre mais tolerante em período seco, certamente pela melhor formação em maior profundidade do sistema radicular das plantas. Nós temos também perfuratriz motorizadas de operação manual. O que é? Possui um motor superior à gasolina para acionar a broca e 2 alças para o operador manejá-las. Broca temos de 2 tipos. Uma, rosca sem fim, girando sobre um buraco circular, vai tirando a terra para fora e ao atingir a profundidade adequada, é levantada, retirando o restante da terra para fora. É um tipo de broca composto apenas por 2 lâminas terminais no eixo. Essa não abre a cova, apenas afofa a terra, mas não retira. Brocas perfuratrizes no mercado têm de 10, 15, 20 centímetros de diâmetro. O ideal para café é aquela com 20 centímetros, com abertura de superfície adequada, com esforço menor de um único operador. O mais importante é a profundidade. Com a broca
perfuratriz alcança-se 60 centímetros, que favorece a correção do solo e do sistema radicular em maior profundidade. Rendimento dessas brocas chega a ser 1.500 covas por dia, ou seja, 10 vezes mais do que a abertura com enxadão. No caso da broca com hastes laterais, o adubo colocado por cima da terra superficial não é misturado. Para que fique aceitável, deve-se fazer um pequeno buraco com enxadão, colocando os adubos mais profundos. Então a mistura fica melhor. Enchimento das covas. Devemos misturar com a terra solta fósforo e calcário, importantes para a formação do cafeeiro. Esses adubos devem ser bem misturados. A fonte mais comum do fósforo é o superfosfato simples. Como temos análise de solo, podemos fazer essa adubação com mais ou menos adubo de acordo com a análise de solo. Adubação de lavoura nova. Nós fazemos adubação no plantio do café, na cova de plantio, com fósforo e calcário. Depois nós devemos fazer a adubação em cobertura, com nitrogênio e potássio, aquele famoso adubo 20-0-20. A quantidade de adubo que é colocada no plantio novo é pequena, ela é muito pequena. Devemos partir mais para o parcelamento. Quanto mais nós parcelarmos a adubação, é melhor. E quando nós plantamos o café em novembro, a partir do pegamento, podemos fazer a adubação de 30 em 30 dias para atender o desenvolvimento inicial do cafeeiro. Deve-se dar 10 gramas de uma colher do adubo 20-0-20, que é uma quantidade bem pequena de adubo e não precisa mais do que isso. É meia colher de sopa de adubo. Modo de adubação: os adubos devem ser colocados sobre a copa do cafeeiro com o solo úmido. Se a fonte de nitrogênio for o sulfato ou nitrato, o adubo pode ser colocado sem chuva. Não podemos colocar adubos próximos às plantinhas novas, pois pode acontecer queima de raízes e morte de plantas. O cafeeiro novo também é atacado por pragas e doenças. Eles são atacados por diversas pragas e doenças, como besouros, vaquinha, ácaros, formigas, cochonilhas, cujo controle deve ser feito considerando os donos no total da área ou em moitas. Muitas vezes dá uma praga lá, uma vaquinha, mas ela não traz prejuízo econômico, então não precisa controlar. Muitas vezes ela não é no geral da lavoura, é numa moita só, então nós vamos controlar só a moita. Ácaros e bicho mineiro favorecido pela insolação, então devemos considerar o nível de ataque para controle. O que favorece o ataque de ácaro e do bicho mineiro? É insolação. Existem os fungicidas assim de solo, igual Duril, Vactária, Premier Plus, que se usa no solo e ele controla as pragas por um período maior. Agora, outra coisa é a cercosporiose. A cercosporiose, a mancha do olho pardo, ela tem uma mancha ali igual um olho mesmo, olho de pomba, então ela é muito difícil. Ela é relacionada ao aspecto nutricional. Se a planta for bem tratada, vai dar menos olho de pomba e ela desfolha a lavoura. Agora, outra coisa importante é a desbrota e condução. A gente sabe que o café ele é unicaule, ele tem um caule só, mas muitas vezes nasce aqueles ladrões ali no café. Tem variedade que dá mais ladrão, igual o Catucaí 785, ele brota muito. O Arara, por outra vez, ele quase que não brota não, ele é um caule só. Então,
nós devemos eliminar esses brotos que se formam sobre o caule. Deve ser tirado na formação. É necessário para evitar o excesso de tronco. E o problema é que isso vai acarretar na estrutura vegetativa, produtividade do cafeiro adulto. Café arábica unicaule crescendo com um único tronco na haste. A ocorrência de mais uma haste está relacionada ao entortamento ou desfolha da planta jovem, o que facilita a exposição do tronco ao sol. É aquelas plantas que entorta, fica torta, aí vem o ramo ladrão. Nos cafeiros com maior número de haste, tronco, haste, esse se desenvolve mais uma haste. Está relacionado ao entortamento ou desfolha da planta jovem. Os ramos produtivos, o que acontece quando tem muito ramo na planta? Esses ramos ficam menores, os frutos também menores, apresentam menor tamanho, há uma maior tendência da perda da saia e do seu tombamento para o meio da rua. Então há uma alteração na arquitetura da planta. Outra coisa que nós devemos pensar assim é como se planta o café. Mas então isso aí num próximo programa nós vamos completar esse estudo aí. Como é que deve se plantar o café, como é que deve as práticas que devemos usar nas lavouras de café nova. Então, nós queremos apresentar um bom dia a todos os produtores da nossa região que estão envolvidos com a colheita do café, que graças a Deus está correndo bem. Nós estamos sem chuva. Agora eu particularmente, eu torço para que nós fiquemos sem chuva até o fim de agosto. O que acontece? A florada deu, os botões florais se formaram em abril e maio. Uma temperatura já baixa. Agora, com uma temperatura alta que aconteceu, esses botões começam a desenvolver mais e cresce até 6 a 8 milímetros. Então, com umas chuvas, eles retomam o crescimento e vão abrir flor 10 a 12 dias depois. Então, o botão está lá. Flor do café só abre botão se chover. Não adianta você jogar 200 litros de água debaixo do pé de café, que ele não vai abrir flor, porque a transferência de água para o botão no café, ela é muito... Aqueles tubos que levam a água para o botão, ele é muito deficiente. Então o cafeeiro precisa de chuva para abrir a florada. Então vamos aguardar. Se não chover em julho e agosto, nós vamos fazer a colheita em melhores condições, juntar o café do chão que tem lá, e aí lá torcemos para que essa chuva não atrase também. Suponhamos que em setembro chove, aí vai abrir uma florada, e a gente sabe que as maiores floradas de café são depois de um tempo de muito sol. Quando fica chove para lá, chove para cá, como esse ano passado, teve muito ruim as floradas. Eu já falo da colheita de 2022, que passou um período seco em 2021, só foi chover no início de final de agosto, aí deu uma florada fantástica, logo depois deu uma outra florada e ficou nisso só. Uma produção muito boa e uma maturação boa também e uma colheita muito boa. Esse ano nós temos café o seguinte: boia seco, boia maduro e verde. Então a qualidade muitas vezes ela prejudica. Esse café que ficou bom, que secou na lavoura, muitas vezes ele adquire o gosto rio na própria lavoura. Em alguns locais não. Em alguns locais, dependendo
da situação, da altitude, o café chega a secar na lavoura e ainda vai dar uma qualidade muito boa. Nós temos também o café do chão, né? Às vezes a pessoa acha que dá muito café do chão, mas não dá tanto assim, porque não está chovendo. Agora, se der uma chuva, aí cai café no chão demais, porque o café tá boia e seco na árvore. Então vai cair café demais no chão. Então é por isso que nós torcemos para que não chova agora em julho e agosto. Só chova em final de agosto. Mas dependemos de Deus nisso, então vamos aguardar. Um abraço a todo mundo. Programa Estação Rural com o Senhor Renato. Oferecimento Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz e região.